Boa tarde. Então vamos dar seguimento ao nosso curso de desenho de pesquisa para inferência causal. A gente continua no tema Selection on Observables. Nas últimas 2 semanas a gente discutiu esse tópico pensando já no caso de não termos dados experimentais, o que a gente faz? Semana passada discutimos matching e hoje eu vou apresentar na primeira parte a discussão teórica sobre propensity score e depois a gente vai ver uma aplicação desse propensity score num paper publicado que usou essa mesma metodologia, tá bom? E depois vamos falar de weighting. Então, o que é o propensity score? O propensity score é uma abordagem para se fazer pareamento, como a gente viu na aula passada, mas usando uma outra maneira de fazer o cálculo. Ao invés de ter um algoritmo que calcula o distanciamento dos pontos, dos casos, em relação a variáveis x, a gente vai fazer isso por meio de um modelo de regressão. Eu vou explicar como é que a gente faz isso ao longo do curso, né? A defesa, de quem usa propensity score é que, às vezes, usar a modelagem de algoritmos, como a gente usou na aula passada, é difícil, né? Principalmente quando se lida com várias variáveis. Eu cheguei a mencionar, por exemplo, que os algoritmos demoram a convergir, né? Eles ficam rodando até encontrar os pares ideais e, às vezes, por ser multidimensional, a gente não chega numa estimativa boa, de comparação. Então, a pergunta que fica é, e se a gente conseguisse juntar todas as variáveis em uma única dimensão e fazer o matching nessa única dimensão? Essa é a intuição, que motiva a criação do propensity score, né? Qual é a ideia? A ideia é que, usando os mesmos pressupostos de common support e selection on observables, que eu tenho que ser capaz de selecionar casos a serem comparados, usando essa mesma dinâmica, eu posso assumir que D, minha variável tratamento, é aleatória em relação aos resultados potenciais Y0 e Y1 na presença do propensity score. O que é o propensity score, então? É um indicador calculado a partir de todas as variáveis x. Ao invés de ter um vetor de x que vai condicionar D e que vai fazer D aleatório ou ortogonal em relação a Y1 e Y0, a gente vai ter um indicador π que é calculado a partir de x e esse indicador é que vai transformar D em aleatório, né? Então é como se a gente tivesse, para cada π em relação às variáveis x, um C, uma constante. É como se a gente tivesse um experimento sendo rodado em cada valor de π, né? Qual que é a ideia que está querendo ser transmitida? Imagine que o valor π para o vetor de x seja igual a C. O que a gente descobre? A gente descobre que entre todas as unidades parecidas com essa que a gente rodou no cálculo de π e x, o D, o tratamento, não vai depender de x exclusivamente. Ou seja, é como se eu estivesse criando uma variável latente que vai representar a combinação multivariada de x e que vai fazer D independente de y0 e y1. Tá? É como se a gente estivesse rodando um experimento aleatório para cada extrato de π em relação a x. Essa é a intuição. Então, como é que a gente chega nisso? Como é que a gente garante que os propensity scores são identificáveis, né? Vamos lá. A probabilidade de que eu tenha D igual a 1
tratamento, condicionado a y0, y1 ou π, é também igual à probabilidade de 1 dado π. Ou seja, nada mais é do que a probabilidade, né, o π mesmo, né, que é a probabilidade de você cair no grupo de tratamento ou no grupo de controle. Né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está assumindo que D condicional a π vai nos garantir a independência de y0 e y1. Como é que a gente chega nessa conta? Né? A probabilidade de 1 dado y1, y0 e π é também expressa pelo valor esperado de D em relação a y1, y0 e π. E aí a gente pode fazer, usando a lei de expectativa, né, de variáveis independentes, né, isso aqui, não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente viu isso no MathCamp. Né? A gente está tirando uma média de uma variável aleatória. Quando você tira uma média de uma variável aleatória em relação às variáveis que estão condicionadas, a gente consegue isolar o x, que está composto tanto na primeira média como na segunda, em relação às outras variáveis independentes. Usando o Common Support e as leis de Selection Non-Observable, a gente consegue isolar ainda mais e lembrar que o valor esperado de D em relação a x pode ser substituído pelo valor de π. Ou seja, a probabilidade de que um caso seja colocado no grupo de tratamento condicionado a y1, y0 e π, nada mais é do que πx. Né? Ou seja, se eu condicionar ir para o tratamento ou controle ao fato de eu estar ao valor de π, né, que eu encontrei para aquele caso, eu nada mais encontro do que a média ou o valor esperado de que um indivíduo ou de que casos caiam no grupo de tratamento em relação a esse valor de π. Tá? Por que isso aqui é importante para nós? Porque eu preciso que vocês tenham garantias de que, se vocês criarem um modelo de regressão logístico, por exemplo, em que o y é o D, se você vai ser tratado ou não, e você tentar explicar por quais variáveis x condicionam D 1 ou 0, se você fizer esse modelo para criar essas estimativas e calcular o valor esperado dessa equação, você tem que ter garantia de que isso é identificável, já que isso garante que D seja independente ou ortogonal em relação ao y0 e y1 na presença de x. Então, feita a prova matemática, como é que calcula a propensity score? A primeira coisa que vocês vão fazer é estimar a probabilidade de D condicionada a x. Tá? Vocês vão calcular os propensity scores, que é esse π estimado. Tá? Como é que você vai fazer isso? Usando uma regressão logística. Tá? Por que você vai usar uma regressão logística? Porque D é uma variável binária, 0 ou 1. Eu vou pegar D e vou estimar qual é a correlação, qual é a associação de 1 e 0 com todas as variáveis x que a gente tem no nosso modelo. E aí tem algumas coisas que são importantes né, na hora do uso do propensity score. Primeiro, depois que eu tiver o π calculado, o propensity score calculado, eu posso condicionar de algumas maneiras, né, esse π. Eu posso usar esse π de algumas maneiras. Uma maneira é usar um matching, igualzinho a gente fez na aula passada. Ou seja, o que a gente vai fazer? Ao invés de colocar todas aquelas variáveis x no algoritmo de matching, eu simplesmente coloco o π, que é a soma ou o resumo de todas as variáveis x. Né? Com alguns
com alguns adendos importantes. Eu tenho que ter garantia de que todos os valores X tenham probabilidade diferente de zero de eu encontrar um caso com aquela característica. Então, pode ser que se o π não tiver, né, se o π calculado não garantir que todos os casos foram considerados na hora do cálculo, a gente tem que excluir alguns casos que não tem um π parecido, né? Alguém próximo, vizinho daquele π para comparar. Tá? A outra maneira de fazer o propensity score é usando o weighting. Como é que a gente usa o weighting? A gente simplesmente multiplica os nossos casos, né, por essa equação, que é o inverso da probabilidade DI igual a X, que é o π. Né? Como se eu calculasse 1 dividido por π. Por que isso aqui é importante? Porque o weighting vai garantir que cada caso tenha um peso maior. Quanto menor for a chance dele participar do D1, do grupo de tratamento, e vai ser maior quanto maior for a chance dele participar do grupo de tratamento. Uma relação inversa. Tá? Embora, teoricamente, o propensity score seja complicado de provar e seja complicado de utilizar, o propensity score tem várias vantagens. Primeira, você só tem ele para fazer o matching. Então, você não tem que lidar com aquele tanto de variável. Segundo, o propensity score ele ignora qualquer tipo de não balanceamento em relação ao X que não seja diretamente utilizável para predizer valores de D. Ou seja, ele resolve, na hora da estimativa da logística, os problemas de não balanceamento em relação a alguns critérios de X. É como se ele balanceasse tudo. Né? E é por isso mesmo que esse balancing property, né, vai acontecer, dado que a expectativa matemática é que, já que a gente está estimando corretamente os valores do propensity score, ele está garantindo balanceamento em relação a tudo. Tá? Quais são os contras do uso de propensity score? O objetivo de fazer pareamento, né, de comparar variáveis usando propensity score, não é garantir necessariamente, o objetivo final não é garantir balanceamento. Né? O objetivo final é ter estimativas corretas do efeito causal. E, querendo ou não, o propensity score pesa muito a importância ou elimina a discussão sobre balanceamento de cara, porque ele já vai balancear pela maneira matemática como ele está sendo construído. Né? O segundo é que pouca gente discute isso, mas ao usar propensity score, você está incluindo um modelo, né, logístico no processo, o que pode gerar problema. Você pode não ter o modelo correto de produção de D, e isso gerar problema. O modelo pode estar atrapalhando o seu cálculo. E se houver um número pequeno de casos, ou se a amostra vem muito enviesada em relação ao ideal, a gente pode ter que colocar peso demais em alguns casos na hora de fazer a conta final e isso acabar gerando um viés. Né? E aí tem alguns estudos, importante só mencionar, que mostram que tanto o Retkovich em 2014 como o e-mail, o Hadley e o Fong em 2017, mostram possibilidades de solucionar o problema de fazer propensity score não mais com variável binária, como o caso do paper do Fong, que mostra a possibilidade de fazer também propensity score para variáveis contínuas, e o IMAI, que mostra com o Retkovich a possibilidade de analisar
covariate balancing usando propensity score. Então, tem algumas evoluções mais recentes que facilitam o uso de propensity score, já que no começo a única coisa que a gente podia era usar uma variável binária para fazer essa conta. Tá? Antes de passar para o exemplo em si, eu queria só tentar colocar, né, esse propensity score de uma maneira mais comparativa em relação ao matching, que é o que a gente veio discutindo mais atrás. Vou até tirar a minha tela. Né? Vamos lembrar de novo. O que a gente está tentando fazer? Vocês vão se lembrar que D não foi construído de maneira aleatória no mundo, nesse cenário. Mas eu quero transformá-lo em aleatório na relação com y0 e y1, e para isso eu preciso encontrar variáveis x que anulem os possíveis efeitos que D pode ter sobre y0 e y1, que não exclusivamente o efeito dele, né? O efeito de D dele mesmo. A gente viu como é que faz isso no matching, né? Tem todo um algoritmo para fazer isso. No caso do propensity score, esse algoritmo é substituído por uma modelagem, em que é como se a gente tivesse duas etapas de estimação. A primeira é o cálculo dos propensity scores, D como função de um monte de X. Né? Então, se o tratamento é receber dinheiro, o X vai ser o que faz você ganhar dinheiro. O que faz você receber aquele dinheiro. Aí você tem um monte de variáveis que faz isso, e por isso todas elas vão estar colocadas nessa primeira equação. Feita essa primeira equação, a gente vai calcular o valor predito, né, em relação a D. Esses valores preditos, eles vão variar. Quais são os valores deles? Eles vão variar em qual escala? Quem sabe? Quando a gente faz valor predito numa logística, esse valor assume, esses números vão assumir valores de que grandeza? Em qual intervalo? Alguém sabe? Entre 0 a 1. Entre 0 e 1, exatamente. Eles são probabilidades. Né? Então, o que a gente está fazendo quando a gente calcula o valor predito, Breno, né, dessas variáveis x em relação a D? A gente está dizendo qual é a probabilidade de um caso cair, né, de um caso específico cair no grupo de tratamento, que é o D igual a 1. Então, vai ter um monte de valor, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. O que o matching vai fazer? O matching vai comparar casos que estão próximos em relação a D. Certo? Mas que um caso, na verdade, caiu no 0 e outro caso caiu no 1. É como se a gente estivesse calculando números para que o matching encontre a vizinhança, para que o matching faça o pareamento. É como se a gente dividisse, eu vou comparar todo mundo que tem probabilidade 0, todo mundo tem probabilidade 0,1, todo mundo tem probabilidade 0,2, mas que dentro desses extratos eu vou comparar quem recebeu o tratamento de quem não recebeu, mas dentro daquele extrato que eu calculei, né, de probabilidade de cair ou não naquele D, em relação a X. Tá? Então, o propensity score, depois de feito isso, ele vira quase uma regressão. Né? Por quê? É como se eu estivesse controlando, é como se eu estivesse estimando a relação de D com Y, controlando por π, controlando por X. Mas, em vez de ser X um monte de variável, X vai ser uma variável, que foi construída a partir de todas as outras. Tá? É isso que é propensity score. Por isso é um modelo tão simples e tão usado. É muito simples fazer propensity score. Encontra X, faz uma regressão em relação a D, depois você pega D na relação com Y e controla por π, que é o valor predito que você calculou da relação de X com D. É muito fácil fazer. Né? Deixa eu mostrar o exemplo, vocês vão ver que simples que é. A gente discutiu Blattman e Annan, né? Na aula passada com o matching.
Como é que a gente faria o propensity score naquele paper de Blattman-Yana? Quer dizer, como é que a gente faria a estimativa do efeito causal do sequestro sobre a educação das crianças usando propensity score? Olha o que a gente faz. Primeira coisa é calcular uma logística da variável D, que é tratamento, em relação a todas as variáveis X. Ok? Os dados vêm de DAT, a família é uma binomial logística. Então, o que isso aqui vai me dar? Isso aqui é o cálculo da regressão logística em relação ao tratamento. Ok? O resultado disso aqui, quer dizer, como é que o matching faz isso? A gente viu lá, o Y é EDUC, o tratamento é ABD, e o que é X? Olha o que é X. O X são os valores preditos, o fit, do objeto Pout, que é o objeto que eu acabei de calcular. Qual que é a diferença disso que a gente acabou de fazer para o que a gente fez na aula passada? É que ao invés de ter isso aqui no X, eu teria aqui todas essas variáveis aqui. Ok? E aí eu posso depois checar o balanceamento e fazer os testes que a gente viu na aula passada. Então, comparando, né, a média do tratamento do controle com o propensity score, no caso naquele paper do Blattman-Yana, a gente vê que, né, você tem todas as variáveis X que estavam sendo usadas para construir, né, para transformar D em ortogonal em relação a Y, antes e depois do uso do propensity score, você vai ver resultados um pouco diferentes. Né? Então, educação, ó, a diferença do tratamento para o controle era de 5,76 para 6,67. Depois, ficou 5,76 no tratamento, mas foi para 5,60 no controle. Ou seja, uma aproximação. A gente tirou, né, usando o propensity score, 6,07 para 5,60. A gente ajustou esse valor de X. Depois de feito isso, né, a gente pode rodar esse mesmo modelo, os weights do propensity score, simplesmente pegando, né, eu posso calcular a mesma estimativa que a gente viu ali atrás, para entender quais são os pesos dados quando eu uso o propensity score. Eu estou calculando aqui aquela equação, essa aqui, ó, que é calcular os propensity score com weighting, né? O índice de propensity no weight. Quando eu faço isso, essa forma que está aqui, em que nada mais é do que os valores preditos de propensity score, o valor D0,1 de ABD e a média de D, quando eu substituo nessa equação, olha que interessante. Essa é a função densidade quando eu uso os weights. E é interessante, né? A maior parte dos weights estão aqui embaixo, né? Próximo de 1. Tem um tanto de caso que eu não preciso fazer nada, eu basta multiplicar ele por 1. Outros casos eu preciso multiplicar por valores muito altos, outros por valores muito baixos. E isso faz toda a diferença na hora de fazer a conta final do propensity score. Eu queria só mudar de tela e a gente voltar lá para os nossos exercícios de propensity score. Foi o exemplo que a gente estudou na aula passada, só para que a gente possa rodar e ter aqui uma visão um pouco melhor desse indicador. Deixa eu abrir aqui. Eu estou rodando aqui o que a gente viu lá atrás. Então, aqui, ó,
Então, a outra maneira de fazer o mesmo matching que a gente fez da outra vez é rodando esse código, né? Em que a gente vai calcular o P-out, né? E olha que legal. Felipe, Fala. tem como você dar um zoom no seu código do R? Para mim tá muito pequenininho. Deixa eu ver. Acho que é Command Shift mais. Isso, valeu. Perfeito. Melhorou? Sim, tá ótimo. Então, beleza. Então, vamos de novo. A gente tem, vocês se lembram, né, do paper? A ideia aqui era, deixa eu tirar isso aqui da minha frente, muito bem. A ideia era a gente ter, né, a primeira coisa que eu vou fazer para rodar o Propensity Score é rodar uma regressão tá aqui o P-out, né, de todos os X em relação a D, e aí dá para ver que algumas variáveis, de fato, né, como é um estudo observacional, ó, nem tudo é aleatório, pelo contrário, né? Casas maiores tendem a ter menos rapto, crianças mais velhas tendem a ter mais rapto, né? Você tem aqui mudanças em relação a isso. A gente pode, por exemplo, querer ver, olha aqui. Eu estou no lugar errado, peraí. Aqui o Paraná. Só rodar o gráfico que a gente vê, né? Então, olha só, quando a gente calcula o propensity score e compara o grupo de tratamento com o grupo de controle em relação aos propensity score, o que está dando para ver? Né? Para cada indivíduo que está nessa amostra, a probabilidade de estar no grupo de controle e grupo de tratamento é diferente. Né? Você vai ver uma curva densa de controle mais na parte à esquerda, mostrando que os propensity scores são mais baixos, enquanto que de tratamento são mais altos. Esses propensity scores calculados são uma síntese de todas as variáveis X que nós tínhamos nesse caso. E aí, como eu falei, uma das maneiras mais simples de usar o propensity score é rodando um modelo de match em que Y é a educação, o tratamento é o sequestro e o X nada mais é, como eu falei, o fit, né, que nós calculamos lá usando o propensity score. O matching roda super rápido e a gente pode simplesmente fazer essa conta. Como é que eu interpreto isso aqui? O que essa estimativa está me dizendo? Menos 0,67. Qual é o efeito do rapto das crianças sobre o nível de educação delas? É negativo em 0,67. Eu não sei Exatamente. qual é essa unidade. Exatamente. Então, o fato de você ser sequestrado reduz em 0,67 o seu nível de escolaridade médio. Né? E aí, esse valor é estatisticamente diferente de zero? É sim, ó. Como o p-valor é 0,03, ele é menor do que 0,05, a gente rejeita a hipótese nula. Mas o que vocês têm que olhar é isso aqui, ó. Vocês vão me perguntar daqui a pouco, Felipe, mas qual que é a diferença de usar matching para usar o propensity score? O matching puro, né, em que ele faz lá o algoritmo roda as variáveis. É que vocês vão ver que o número de variáveis que são ou não usadas é diferente num caso e do outro. Se vocês se lembrarem, na aula passada, né, vamos dar, o código está aqui, vamos rodar. Felipe, eu não sei se Fala. foi só comigo, mas eu perdi um pouco da tua explicação quando você estava falando dos números, do 462. Eu não sei se foi aqui a minha internet que pipocou ou se foi para todo mundo. Desculpa atrapalhar. Não, não está atrapalhando de jeito nenhum. Eu estava explicando, Xandor, que
o número de observações que vão ser excluídas do pareamento, ou por causa do pareamento, vai variar se você está usando o matching puro ou o matching com o propensity score. Eu queria só mostrar esse exemplo, porque eu acho que é importante. A gente viu isso na aula passada. Olha lá. Esse é o matching que a gente calculou da mesma regressão, do mesmo modelo. A diferença é que ao invés de fazer, olha aqui, ó, o Y é educação, o tratamento é o ABD, o que mudou é que X agora é uma covariável de variáveis X. Olha a estimativa, menos 0,8, também estatisticamente significativa, mas olha, o número original de observações é 741, né? Vamos comparar com o que a gente está fazendo lá embaixo. Ó. Olha lá. Então, o que vocês estão vendo aqui? A estimativa mudou de 0,8 para 0,67. O número de observações original, obviamente, é o mesmo. O número de tratados é o mesmo, 462. Agora, matched number of observations. Não usando o propensity score, a gente, fazendo com todas as variáveis, deu 356. O número de observações que foram possíveis ser comparadas com o propensity score é maior, 462. Tá vendo? O que isso aqui quer dizer? Que a gente conseguiu, como o propensity score é um indicador que resume todas as variáveis X, a gente acaba tendo um sucesso maior em usar mais informações do que no caso original do matching. Para bancos de dados com poucos casos, o propensity score, por exemplo, vai ser muito importante. Tá vendo? Vamos checar como é que ficou o balanceamento. Eu não pus o B-test. Cadê o B-test aqui em cima? Eu preciso criar o B-test aqui. Espera aí, porque como eu rodei só uma parte do código, eu acabei não rodando a parte inicial, onde já estava Dá um Ctrl criado. F, Felipe. Dá um Ctrl F e copia btest_after, que você roda aí. Vou rodar aqui, peraí. Deixa ele rodando aqui. Eu acho tão bonito esses meninos que foram alfabetizados em R. É bonito, é bonito. Um computador. Isso. Então, ó, o que a gente está fazendo aqui? A gente está comparando a capacidade de resultado, né, usando o algoritmo como a gente usou no primeiro caso, né, do matching, com o do propensity score, né? Então, só para mostrar aqui o gráfico, ó,
A gente está pegando tá aqui, o B-test after e o B-test after P, para ver qual dos dois acabou gerando o melhor resultado. Vocês vão sempre ter que fazer isso, porque, querendo ou não, é isso que vai dar para vocês. Eu vou mudar esses nomes aqui. Vocês vão sempre se perguntar, mas eu uso qual? Eu uso o matching ou eu uso o propensity score? A melhor maneira de responder isso é olhando para o resultado, né? Se o resultado te der... eu ia ter que mudar um tanto de coisa ali. Vou mudar agora não, nós não vamos perder tempo. Há duas maneiras de avaliar, né? Se você vai usar o matching puro ou o match com propensity score. Uma delas é, como eu disse, o número de observações que você teve que jogar fora. Se foi demais, você vai ter problema com isso. O segundo caso é ver o balanceamento, né? Olha aqui no caso do balanceamento, o que a gente tem? Idade, por exemplo, né? 21,37 é a média do tratamento e 20,15 é a média do controle. Depois fica 21,44 e 20,50, né? Melhorou ou piorou? O que vocês acharam desse balanceamento? Melhorou muito pouquinho, né? Muda muita E coisa, não? esse terceiro aqui, ó, com o propensity score. Que tal? Melhorou um pouco mais, né? Dá uma melhoradinha, né? 5,76, 5,60, 2,09, 2,40. Tá melhor que esses resultados aqui, né? Ele está se aproximando mais, tá vendo? Ou seja, nesse caso específico, o uso do propensity score tem ajudado o modelo do matching a conseguir gerar um balanceamento mais razoável, mais aceitável, né? Mas, de novo, como eu falei desde o começo, o código para rodar esses modelos é muito simples. Não tem nada demais nele, né? No caso do propensity score, você vai ter um modelo de logístico, depois você vai ter o matching e está tudo resolvido, né? Não tem nada complicado nisso. O complicado é justamente defender que aquela variável D que você está usando como tratamento fica aleatória em relação a Y0 na presença de X, que é o mesmo pressuposto de todos os modelos de Selection Unobserved. Fala, Florência, acho que você levantou a mão primeiro que o Gustavo. A minha dúvida é porque no livro do Morgan, eles falam muito sobre como o matching ele pode permitir estimar o ATT, mas muitas vezes não permite estimar o ATE e o ATC, porque você tira muitas observações. O propensity score é melhor nesse sentido? Para permitir estimar os outros, ele tem o mesmo problema no NEF? Porque ele perde menos observações. O problema é o mesmo, a mudança é só de grau, Florência. Ou seja, a chance de você conseguir estimar o average treatment effect é maior usando o propensity score, porque você vai ter mais a chance, você vai jogar menos caso fora, já que você vai acabar calculando o P, né, o propensity score, para todo mundo. O problema é que se você não tiver common support, se você não tiver um caso no tratamento com a probabilidade parecida com a do controle, você não vai conseguir comparar. É inclusive para isso que servia aquele gráfico, né, que eu calculei aqui do balanceamento do propensity score. Deixa eu pegar aqui de novo. Para voltar nele, peraí. Vamos voltar aqui. Olha lá, ó. Né? O que a gente está tentando observar aqui? Será que eu tenho para cada caso, para cada propensity score tratado, eu tenho um controle também? Né? Ou não? Se você tivesse, por exemplo, um gráfico de controle, Florência, aqui, ó. Eita, onde é que eu vou? Imagina que o gráfico de controle tivesse sido assim, ó. Uai. Pronto. Ih, não tá dando.
Estou tentando desenhar para vocês aqui o negócio, mas não dá não. Minha tela hoje não está aceitando. Saco. Imagina que essa linha pontilhada, Florença, ela termina no 0,6. Todos os casos de 0,6 até 1 vão ser jogados fora. Né? Todos os casos que foram tratados de 0,6 a 1 e que caem no propensity score 0,6 a 1 vão ser excluídos da análise, porque eu não consigo fazer nada com eles. Não tem common support. Né? Então, mas o propensity score acaba ajudando a diminuir, né, esse problema, embora ele não resolva totalmente. Fala, Gustavo. Felipe, a primeira coisa pontual, nesse último exemplo que você deu, parece que tem 3 balanceamentos ali, uma do matching normal, outra do propensity score, mas parece que tem um terceiro. Aquele gráfico que você estava, aquela tabela que você estava mostrando dos valores balanceados. Peraí. Aqui? Que esse tem... Aqui, ó. Eu estou comparando, porque eu rodei 2 vezes lá em cima e aqui embaixo, ele acabou juntando. Né, ó. O que a gente quer mesmo é... Oh, meu Deus, hoje está difícil. Ó. Ó. Ih, ó. O que a gente quer juntar aqui, ó, é o seguinte. Eu quero pegar o B-test, que é o teste que eu fiz lá em cima no começo, sem nenhum tipo de... Eu quero comparar o balanceamento do grupo de tratamento e controle sem nenhum tipo de intervenção. O segundo é depois que eu faço a intervenção de matching. O terceiro é depois que eu faço a intervenção do propensity score com o matching. Então eu tenho sem nada, só com matching, propensity score e matching. Entendi. A outra questão que eu queria levantar é pensando na estratégia de identificação, né, no conditional ignorability, se eu, porventura, consigo aplicar entrevistas com os raptores, né, com os sujeitos que raptaram essas crianças, e eu identifico que uma questão comum que eles dizem é que, por exemplo, a gente raptava crianças mais negras, que são mais escuras, sem nenhuma implicação de raça, mas só por exemplo. Então, a gente focava em crianças mais escuras porque achamos que tem mais valor, em algum sentido. Isso, de alguma forma, na minha percepção, acredito que isso invalidaria a estratégia que ele aplicou, porque ele está condicionando a variáveis e não considerou essa questão da raça. E minha pergunta é essa. Se algo do gênero fosse feito e chegasse a essa conclusão, invalidaria a estratégia de identificação que ele levantou? Você teria mais... Ótima pergunta, Gustavo. Excelente pergunta. Um caso como esse, ele tem 2 implicações. Uma é, se eles estivessem implementando a política deles de rapto da maneira correta, provavelmente você não conseguiria comparar grupo de controle e tratamento. Porque não haveria common support. O grupo de tratamento seria de um tipo e o grupo de controle seria de outro tipo. Né? Agora, se isso fosse apenas uma inclinação, o matching ele serve exatamente para isso. Ele vai fazer o quê? Ao invés de você comparar nua e crua quem foi raptado de quem não foi raptado, você vai comparar entre os negros raptados e não raptados e entre os brancos captados e não raptados ou não raptados, o que acontece? Então, ou seja, no caso, ele não tem uma covariável sobre negritude, por exemplo. Ele não levantou essa covariável aí. Não, claro. Ou seja, teoricamente, você pode resolver esse problema usando a variável raça no modelo. Agora, se você não observa essa variável, como você está chamando a atenção, e não faz o controle no matching ou no propensity score por ela, provavelmente você não conseguirá defender a sua estratégia de identificação. Por quê? Porque
Existe uma variável não observada, não relacionada a nenhuma dessas que está aqui, que não foi usada para controlar o que inviabiliza a sua justificativa, né, de como que a estratégia foi montada. Perfeito. É exatamente isso. Todo mundo entendeu essa pergunta do Gustavo? Essa pergunta é ótima. A gente está assumindo que eu tenho todas as variáveis relevantes para garantir conditional ignorability no meu modelo de matching ou no propensity score. A crítica, Gustavo, que o paper de propensity score matching vai sofrer é justamente essa. Nos seminários, né, os revisores dos journals, né? Mas a variável mais importante para rápido você não incluiu, que é tal. Ou seja, o seu modelo não está respondendo ao problema teórico que ele deveria responder. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Deixa eu voltar para os meus... Eu tenho. Fala. Dado que o propensity score está trabalhando com probabilidades preditas, o que impede ele, ou como que a gente verifica a quantidade de falsos positivos e falsos negativos? Porque sempre que a gente trabalha com probabilidade predita, tem esse percalço, né? Sempre vai ter os falsos negativos, falsos positivos, em comparação com os verdadeiros positivos, verdadeiros negativos. Nesse caso, Breno, isso não vai ser relevante. É o contrário. A gente vai usar o fato de ter falso positivo e falso negativo para fazer a comparação. Por quê? É justamente a pessoa que tem todas as características para estar no tratamento e estar no controle que garante com que a gente faça a comparação. Se eu não tivesse isso, eu não teria condições de defender essa estratégia, né? Então, você tem uma pessoa que tem todos os atributos, todas as características para cair no grupo de tratamento, mas caiu no controle. Ou seja, o propensity score dela vai ser tão alto como aquele outro que também tem as mesmas características e que, de fato, caiu no tratamento. O que eu vou fazer no matching é comparar esses dois indivíduos. Eles parecem iguais, eles, em tese, têm as mesmas probabilidades, mas um é falso positivo. Por quê? Ele deu positivo, no modelo, mas, na verdade, caiu no controle. É isso que a gente vai usar para fazer a comparação. Agora fez muito mais sentido. Sua pergunta é ótima, porque ela justamente elucida esse ponto, né? O modelo de probabilidade, ele vai tentar aproximar pessoas que são iguais em X, mas diferentes em D. Esse é o ponto. E por isso a gente vai assumir que D é aleatório em relação a Y0 e 1. Porque em X elas são idênticas, mas uma foi para um lado e outra foi para o outro. É exatamente aí que está o ponto. O que mais? Não? Então tá. Só queria mostrar um último gráfico que diz respeito sobre o seguinte. Nós discutimos, isso aqui é justamente no Henning Blackman, algumas formas de calcular, calcular as estimativas de average treatment undertreated usando o matching, propensity score e tal, e combinando o propensity score com o matching. Tá? Quando a gente vai olhar e comparar essas estimativas, isso eu queria chamar a atenção de vocês, olha só. Essa bolinha azul é o balanceamento original, ou seja, a amostra muito desbalanceada, né? Quando a gente usa propensity
propensity score, só o matching, quando a gente usa só o matching, que é a bolinha verde, vocês vão ver que ela fica bem em cima. Tá? Quando a gente usa o propensity score com o matching, o balanceamento não fica tão bom assim. Em algumas ele fica bom, outros ele não fica tão bom. Né? E aí tem uma quarta maneira de procurar esse balanceamento, que é usando o propensity score com o weighting. E aí vocês vão ver que ele fica realmente muito bom. Por que eu estou mostrando isso? No caso do Annie Blattman, a minha sugestão metodológica seria olhar para as estimativas de average treatment undertreated ou no propensity score com weighting invertido ou com o matching sozinho. Né? O propensity score com matching ele não está tão bom assim. Ele melhora em relação ao original, mas ele não melhora tudo. Por que eu vou terminar a aula de hoje com esse gráfico? Porque a discussão em torno do selection on observables para matching, para propensity score, para weighting, ela passa necessariamente por uma discussão de balanceamento. Vocês vão rodar nos papers de vocês os 4 modelos, sempre. Ninguém vai, a priori, escolher um modelo. Vocês vão rodar os 4. Então, se a estratégia de identificação de vocês é fazer pareamento, se a estratégia de identificação de vocês é se basear no conditional ignorability e usar pareamento para fazer as estimativas, vocês vão sempre rodar, aliás, os 3 modelos, né? E mostrar, em relação ao original, qual dos 3, matching sozinho, propensity score match, ou o matching com weighting, o que dá mais resultado. E aí vocês vão reportar no paper, na tabela, aquela estimativa de average treatment effect cujo balanceamento for melhor. Mas vocês têm que necessariamente rodar os 3. Ninguém vai acreditar se vocês rodarem só um. Tá? Ninguém. Por que ninguém vai acreditar? Porque é muito fácil fazer isso que eu acabei de falar. Né? Se você for usar só propensity score, você vai rodar uma linha de código com logístico, colocar os valores preditos de X no matching e fazer o balanceamento. Se vocês forem rodar o matching sozinho, é o código que eu dei na aula passada, que no fundo é esse matching da segunda linha aqui, só mudando esse X. E aí, se a gente quiser rodar o mesmo resultado, mas calculando o weighting, também é muito fácil. O que vai mudar? Ao invés de rodar um logit, vocês vão rodar um linear model do tratamento sobre as covariáveis. Beleza? E aí você vai ter aqui um R2, etc. Qual que é a diferença para rodar os modelos de pareamento com weighting? É que ao invés de rodar a logit primeiro e depois rodar o matching, vocês vão rodar uma LM incluindo o weight, que é o IPW, que nós calculamos lá naquele slide anterior. Cadê? Olha lá o IPW sendo calculado. É D vezes a probabilidade de D mais 1 menos D vezes a probabilidade de 1 menos D. E por aí vai. Tá? Esse weight, você vai incluir aqui na regressão. E isso vai te dar o que a gente chama de Omnibus Ball IPW. Como é que eu resolvo isso na estimativa de Average Treatment Effect? LM de educação em relação a APW com weight de IPW. Então, eu não rodo matching. Essa estratégia, eu calculo o peso usando o propensity score, mas eu não uso matching. Eu simplesmente rodo uma regressão linear. O que importa aqui? O que me interessa aqui? Comparar a coluna 1 com a coluna 2 com a coluna 3. O que a gente está vendo? A coluna 1 é uma regressão linear de sequestro sobre educação sem nenhum tipo de controle. A 2 é
D sobre Y com o weight. E a 3? D sobre Y mais um tanto de covariável mais o weight. O que a gente está vendo aqui? Qual que é a comparação que vocês fazem? Quando eu não controlo por IPW, quando eu não faço nenhum tipo de controle de weighting, eu faço com que o meu resultado seja diferente e muito diferente. Eu estou subestimando o efeito do sequestro. Ele está virando 0,59. Quando eu faço o controle correto, ele vai para a casa dos 0,7. Tá vendo? Felipe, na hora de escolher entre 2 e 3, o que eu prefiro escolher? Qual que é o melhor modelo? Qual que vocês acham que é o melhor modelo? Me dá algum critério para fazer. Maior. O R2 maior ajustado está aqui, ó. Não é isso? Esse modelo explica mais variância. Mas tem uma segunda maneira de fazer essa escolha. Olha a incerteza. A incerteza aqui é 0,22, a incerteza aqui é 0,21. Ou seja, já que não custa nada, coloca o peso do propensity score que vocês calcularam e coloca, além do tratamento, todas as variáveis X. A gente vai ganhar eficiência na nossa estimativa. Tá? Então, o que eu mostrei nessa aula? A gente aprendeu na aula passada a fazer matching. Nessa aula, a gente aprendeu a calcular propensity score e calcular o peso baseado em propensity score. E aqui eu estou mostrando para vocês os 4 resultados juntos. O balanceamento original, que é péssimo. O balanceamento e-ball, que é do match, que é muito bom. O balanceamento usando regressão linear e o peso a partir do cálculo dos propensity scores, quadradinho, super bom. E o propensity score com matching, que de todos eles foi o mais ineficiente nesse caso. Baseado nisso aqui, é que vocês vão tomar a decisão de qual modelo utilizar. Nesse caso, eu usaria ou as estimativas de IBOL ou as estimativas de IPW. Beleza? Mas tem que saber fazer os 4. Essa que é a ideia. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida que não é exatamente disso, mas é porque quando eu estava fazendo o exercício, eu acabei usando um pacote do R, que é de matching, e depois eu parei de usar, porque eu percebi que não era certo, mas ele não, de propósito, ele não excluía o teste T, porque ele falava que isso dava que quando você estava fazendo matching, você podia ter um resultado, varia muito com o tamanho da amostra. Então, não vale a pena você fazer o teste T. E aí eu fiquei confusa, porque esse pacote que você usa, ele apresenta o teste T. Exato. Então, eu vou explicar o que é isso. Provavelmente, você estava usando um pacote que não foi o desenvolvido pelo IMAI. Você devia estar usando um pacote desenvolvido em Berkeley, que é uma outra turma que também faz match. Né? Então, tem a turma lá de MIT, Harvard e a turma de Berkeley. Eu estou optando dar o curso a partir da evidência metodológica desenvolvida no MIT e Harvard, porque são os estudos, é a turma que tem feito trabalhos mais consistentes de provar e publicizar os seus resultados. Não estou dizendo que a turma de Berkeley está errada, tá? Que é o SECOM, tá? A turma de lá. Mas a referência das estimativas do pacote do MET e do IMAI são mais sólidas na literatura, são mais bem aceitas na literatura. E aí, Florência, é claro que não tem quem está certo e quem está errado. São abordagens um pouco diferentes do mesmo problema. Então, não é mal visto você usar o teste T? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Até porque é uma maneira de, além de visualizar o balanceamento, também testar o balanceamento para cada variável. Né? Vamos dizer assim. É mais uma estatística a ser reportada no paper para garantir que está fazendo a escolha correta naquele caso.
Foi o pacote Cobalt? É esse mesmo. Pesquisamos a mesma coisa. É isso. A beleza do R tá, a beleza e a dificuldade, a sofisticação do R estão exatamente nisso. Não é um sistema unificado que só te dá uma solução para todos os problemas. Há várias soluções diferentes desenvolvidas ali dentro e a escolha é do usuário, né? Não tem certo e errado nesse caso. O usuário é quem vai definir. O importante é só lembrar que cada pacote vem junto com ele uma documentação. Então, se você for usar um outro pacote, você tem que saber que tipo de estimativa está sendo dada ali, o que a função está reportando, se o erro padrão já vem com o cálculo do erro ajustado ou não, né? Ou seja, tem que entender o que aqueles números que vão ser reportados a partir do pacote estão mostrando. Eu faço questão na aula de mostrar o pacote, a matemática e o resultado consistentes em relação ao, né, o que eu considero ser o melhor na literatura, mas não quer dizer que só exista esse. Fala, Gustavo. O Felipe, primeiro eu queria perguntar quantas observações. Qual o número de observações que a gente consegue ficar confortável? A gente segue a lei dos grandes números, porque, se eu não me engano, a lei dos grandes números são mais ou menos 100, né, observações. Mas qual que é o parâmetro? Outra coisa que eu queria levantar, a questão da prova matemática, não precisa trazer num artigo que a gente estiver escrevendo sobre isso, né? A gente só reporta ao trabalho do sujeito que provou isso, que desenvolveu, e desenvolve a metodologia, né? Claro, claro. Como isso aqui é uma aula de metodologia, eu tento o máximo possível mostrar algum tipo de prova, porque isso vai ajudar vocês a defenderem, entenderem a intuição, eu espero, do problema. É confuso, é difícil, é complicado. Sim, eu sei que é, mas na minha visão isso acaba ajudando um pouco a formatar a justificativa na hora de usar cada técnica dessa. E com o tempo, vocês vão ganhando mais familiaridade. Então, mas isso não vai para paper nenhum, ninguém vai gastar tempo provando nada, né? Na sessão metodológica, você vai dizer, a minha estratégia de identificação é usar conditional ignorability, um selection observables, e aí vou usar matching para fazer o pareamento dos casos. Bom, qual matching? Mahalanobis distance com exact match de 1, né? Ou seja, você vai justificar o que você vai usar, mas não tem que ficar provando nada, tá? Talvez valha a pena explicar por que escolheu aquele método, né? Então, olha, eu estou usando isso porque no meu caso é o que se aplica mais, né? Ou naquele outro caso eu tenho vantagens assim assadas. Aí a sessão metodológica é para explicar a escolha que fez e não para provar nada. Em relação à primeira pergunta, que eu já esqueci, qual foi? Número de observações. Cara, não tem regra em relação a isso não, tá? Mas você tem que pensar que quanto menor o número de observações, menor a chance de você encontrar pares que façam sentido. Então, é simplesmente uma relação inversamente proporcional. Trabalhos de matching com menos de, sei lá, cara, 300 casos, 400 casos, eu acho muito pouco. É difícil ver na literatura alguma coisa que foi aceita com números menores do que esse. Porque você vai... A escolha que o modelo vai fazer de qual é o par perfeito para o caso que você quer comparar, ela vai ser muito dependente, ela vai ser muito arbitrária. Né, se você não tiver muita opção, você vai acabar caindo numa solução arbitrária, o que não é bom. Fala, Matheus. Felipe, é um pouco da dúvida que o Gustavo colocou, mas não só nessa questão de você, com poucos casos, você encontrar os pares. Mas para você fazer o matching lá, você fez uma regressão linear primeiro para saber se mantinha significância estatística ou não, que isso você falava se foi dado aleatório ou não, correto? E aí você pega as variáveis que deu significância estatística e coloca elas para fazer o matching. Só que aí a significância estatística ela é muito sensível ao tamanho da amostra. Então, às vezes, eu posso estar escolhendo,
posso estar deixando de fora variáveis que deveriam entrar no matching, mas pela quantidade de dados elas estão ficando de fora. Isso é um problema? Tá fechado o seu áudio. Desculpa, mas só para ser claro, Matheus, eu não incluí no meu modelo de matching só as variáveis estatisticamente significativas. Eu incluí todas as variáveis que eu achava teoricamente relevantes. O que eu averiguei é que, de fato, algumas dessas variáveis davam, apresentavam uma relação em relação ao tratamento que era estatisticamente diferenciável de zero. Ou seja, isso me garantia que, de fato, aquilo não é um experimento aleatório. Mas todas as variáveis são incluídas, incorporadas nesse caso. Todas. Todas as que são relevantes. Todas as que Então, são... o guia é a teoria, no fundo, ali. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas o fato de ter dado estatística... o fato de ter dado, né, a rejeição da hipótese nula em relação à diferença igual a zero, ela é mais uma evidência de que não adianta fazer simplesmente a relação de D com Y, porque isso não vai me garantir um causal claim, né? uma afirmação causal, já que há outras variáveis determinando D e também Y de maneira que não é só o tratamento que está gerando aquele resultado, há outras coisas também. Ótima pergunta, porque esclareceu para todo mundo. Eu não fiz aquele primeiro modelo para descobrir variáveis que são importantes e colocar no modelo. Eu fiz aquele primeiro modelo para entender quais variáveis, de fato, pareciam estar associadas com o tratamento. Mas não quer dizer que eu quero excluí-las da minha modelagem final, não. Tá? Mas se não Fala, tivesse... Breno. Opa, fala, Gustavo. Mas se não, só para pontuar, mas se não tivesse nenhuma significância estatística, também não ia mudar, né? Você ia incluir do mesmo jeito. Claro, até porque eu sei que o experimento não foi feito de maneira aleatória. Ou seja, eu sei que o grupo terrorista não sequestrava crianças aleatoriamente. Né? Ou seja, você só faz o efeito de D sobre Y, só se transforma em aleatório quando eu comparo crianças que têm mesma característica. Porque pode ser que o resultado educacional delas venha por outros motivos que não o sequestro. Por isso que eu preciso garantir essa comparabilidade. Fala, Breno. Tem um paper do King e de mais um cara que saiu em 2018 que ele mete um pau violento no propensity score. Você tem conhecimento desse paper? Tenho sim. Você pode comentar um pouquinho? Claro, claro. O Gary King, ele está há algum tempo já entrando nessa disputa, né, metodológica com a turma de Berkeley, com a turma do MIT, para provar que ele conseguiria criar uma estratégia de cálculo de propensity score melhor que essa que a gente tem hoje. Tá? Ele cria matematicamente uma coisa chamada boundary e ele dá para o usuário a possibilidade, incluindo todas as variáveis no modelo, né, inclui tudo lá dentro, do usuário selecionar o que incluir e o que excluir na hora de fazer a modelagem do propensity score que ele desenvolveu. Que é outra, de novo, não é a mesma coisa, mas tem o mesmo espírito. Né? Ele criou um indicador que resume uma série de outras variáveis X. Tá? E aí ele vai brigar com o propensity score, com razão, porque o propensity score é nada mais do que valores de probabilidade de cada combinação de X de colocar, como você mesmo colocou, um caso com maior probabilidade ou não de ir para o grupo de tratamento. É só isso. Né? E ele vai falar que isso é muito pouco. Então, ele apresenta uma curva
para essa estimativa de probabilidade de calcular falso positivo e falso negativo melhor. Embora esse trabalho do Gary King esteja aí há algum tempo, eu vi ele apresentando isso quando eu estava nos Estados Unidos, há muitas dúvidas também em relação a essa medida, porque as dúvidas elas recaem sobre o fato de que tem muita arbitrariedade na maneira como o indicador deles foi desenvolvido. Tem alguns pressupostos que a literatura não vê com bons olhos. Por exemplo, o que faz ou não uma variável ser incluída ou excluída desse modelo dele é justamente a capacidade de significância estatística daquela variável para com o tratamento. Tem gente que vai dizer, opa, mas por quê? De onde vem isso? Tal, né? Então, é um debate importante, é um paper que está colocado, faz parte aí dessas nuances da disciplina, mas não é ainda o conventional wisdom, não está no centro, digamos assim, dos principais papers publicados usando pareamento. Não é uma estratégia, digamos, reconhecida e adotada como majoritária na literatura. Então, é por isso que não está aqui na disciplina. Mas eu concordo com ele, quer dizer, propensity score, sem dúvida nenhuma, um problema, né? Isso é claro, porque você está rodando um modelo estatístico por trás dele. Como eu mostrei aqui agora, nesse gráfico do exemplo final, Breno, ele é o que traz o menor balanceamento nesse exemplo do Henning Blattman. O matching sozinho e o weighting sozinhos, a partir do cálculo do propensity score, tem resultados melhores do que o propensity score e o matching. Ou seja, o Gary King está certo no diagnóstico, mas a solução dada a solução que ele apresenta como saída também não é boa, né? Também não traz vantagens. Então, a minha recomendação para vocês, quando estiverem usando técnica de pareamento, roda tudo. Roda o propensity score, roda o matching, roda o weighting e compara o balanceamento dos três. Aquele que te der o melhor balanceamento, você utiliza na hora de fazer a estimativa. É um paper que vale a pena ler, viu? Se eu não me engano, é um paper de 2019. 2019 esse paper. É um paper que vale a pena. É bem bacana. Ele explica bem assim, propensity score. Porque no fundo ele, né, para criticar ele tem que explicar bem. O nome do modelo e da metodologia do Gary King chama Frontier. De novo, é uma nova maneira de calcular probabilidades. É um nome, o Gary King é bom de dar nome, né? Porque você cita ele um tanto de vezes. Quando você está usando Frontier ou quando você não está usando Frontier. Mas, de novo, não é conventional wisdom na literatura. E eu, assim, eu não acho que é uma evolução tão grande em relação aos modelos que a gente já tinha. Então, por isso que eu prefiro não avaliar aqui. Tá bom? Então é isso. Legal. Então hoje a gente termina o módulo de Selection Non-Observables, tá? Só para a gente saber onde que a gente está, a gente discutiu Potential Outcome Model, a gente discutiu Randomized Experiments, a gente discutiu subclassificação, Matching, Propensity Score, Weighting, e a gente vai partir agora para um novo módulo do curso que discute modelos aplicados, não na ideia do Conditional Ignorability. Nós vamos usar outros pressupostos. Então, na aula que vem,
A gente vai discutir um modelo que eu considero muito importante para a ciência política, pelo tipo de dado, pelo tipo de fenômeno que a gente tem na ciência política, que é o diferença em diferença, que é quando a gente utiliza a variação no tempo de casos que foram tratados ou não para fazer a estimativa de efeito causal. Tá? Então, por favor, leiam os textos em relação à diferença em diferença, que estão lá, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa primeiro eu cancelar a nossa gravação para o arquivo ficar maior. Espera aí.